Olá, amados. A paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. É mais um vídeo para o canal. Nesta ocasião, nós iremos falar nesta manhã sobre o pré-tribulacionismo, né? Falamos um vídeo, né, sobre se a igreja passaria pela grande tribulação. E nós falamos aqui naquele vídeo, né, sobre três ideias, né, três correntes de interpretação, para ser mais preciso, sobre a situação da igreja, né, se ela passaria pela grande tribulação ou não. Então, foi um vídeo muito bom. Eu peço para assistir o vídeo. Então hoje nós vamos falar sobre o pré-tribulacionismo, depois sobre o pós-tribulacionismo e sobre o mesotribulacionismo, para os irmãos terem uma ideia dessas correntes de interpretação bíblica, para os irmãos verem a linha de pensamento e teológica que esses defensores têm, ok? Então, eu peço a vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que aqui forem postados, e também não deixe de deixar aquele gostei, e isso ajudará muito no canal, O YouTube entenderá que você tem gostado, do conteúdo postado naquela rede, ok, meus irmãos? Pois bem, espero que vocês estejam aprendendo, nos vídeos que aqui vocês têm assistido, que nós temos postado. A gente às vezes fica pensando que assunto falar para os irmãos. Nós não vamos entrar num conteúdo muito teológico, meus irmãos, porque um conteúdo muito teológico, às vezes não traz um bom entendimento, para os irmãos. Isso é bom numa escola teológica, numa aula teológica, Não que os irmãos não tenham um nível de entendimento, mas uma aula mais técnica é para pessoas com mais alto nível de conhecimento bíblico e teológico. Então, não adiantaria para mim falar aqui para os irmãos em um nível técnico, sobre determinados assuntos, se os irmãos não iriam compreender, tudo aqui que eu iria falar. Então eu quero falar a linguagem dos irmãos para que os irmãos entendam, sobre a doutrina, as doutrinas bíblicas ensinadas pela igreja, e que algumas têm outras interpretações. Nós falamos aqui e explicamos aos irmãos para que os irmãos tenham um esclarecimento. Ok, amados? Pois bem, eu quero ler aqui como texto base, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, amados, a igreja está aguardando, irmãos, o arrebatamento da igreja. Que a palavra arrebatamento é um título dado ao evento da segunda vinda de Cristo, Então, este evento ele tem vários títulos, que a Bíblia, através dos escritores, eles empregam, para determinar o evento que ocorrerá. Então, o arrebatamento é um título mais chegado, mais comentado, Até porque então é um título dado por Paulo,
escrevendo aos irmãos em Tessalônica, não é? Arrebatamento, um rapto, não é? De forma brusca, né? Então, meus irmãos, muitos, não é, são as linhas de interpretação, de pensamento com relação a este advento. Os que têm umas linhas de pensamento, né, são três correntes de interpretação, três linhas de pensamento, que falam sobre este advento, né, do arrebatamento da igreja, que é o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo, né? E o pré-tribulacionismo, né, crê que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. E ao contrário do pós-tribulacionismo, que afirma que a igreja passará, né, pelo período, né, de 1260 dias, que é a metade da grande tribulação. Que quando nós vamos, né, adentrar, né, nos textos bíblicos, a gente vê, né, erros graves com relação a esta corrente de interpretação. E uma delas, meus irmãos, é com relação às 70 semanas de Daniel. Não está escrito, meus irmãos, que Cristo, na verdade, ele há, né, de passar com a igreja passará, não é, mais 3 anos e meio neste período. A igreja, ela está entre a 69ª, não é, de anos para a 79ª. A igreja está, né, nesse interim, neste intervalo de tempo. Já se passaram, né, 69 semanas de anos das 70 semanas de Daniel. Então a igreja está esperando, né, ser arrebatada para poder dar início, né, à 70ª semana de Daniel. Que a 70ª semana de Daniel é justamente o período da grande tribulação, que é dividido em duas fases, 1260 dias e 1260 dias, ou 3 anos e 6 meses e 3 anos e 6 meses, né? Então, neste período da grande tribulação, ocorrerá muitos acontecimentos, muitos fatos, não é verdade? Então, o que posteriormente nós podemos falar sobre estes fatos que ocorrerá. Então, o pós-tribulacionismo, ele se defende que a igreja passará pela 69ª, né, semana e meia, né, de Daniel, que não está escrito, meus irmãos, isso. Quando a gente lê Daniel capítulo número 9, versículo 24 a 27, falando sobre as 70 semanas de anos, a gente não vê, né, 69 anos e meio. Nós vemos 69 anos e 70 anos. Na verdade, semanas de anos de Daniel. Então, é um erro que está acontecendo. Não é? Os irmãos podem ver isso em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Não é o que eu pretendo um dia falar aqui nos nossos vídeos, né, sobre as 70 semanas de Daniel de forma mais explicada aqui, os irmãos, vídeo por vídeo. Então, meus irmãos, o mesotribulacionismo também tem a sua corrente de interpretação bíblica, totalmente diferente da pós e da pré. Né? A igreja, né, de Cristo, né, eu mesmo defendo o pré-tribulacionismo. Há crentes, pentecostais que defendem o pós-tribulacionismo, que crê que a igreja passará pela metade, da grande tribulação. Pois bem, então, meus irmãos, nós cristãos, os crentes pré-tribulacionistas, que os pré-tribulacionistas, a palavra pré-tribulacionista, é uma expressão dada, aos teólogos que defendem esta linha de pensamento bíblica, a qual está... Foi a cortina que cai, já deu um susto. Então, a palavra pré-tribulacionismo, o pré-tribulacionistas, é uma corrente de interpretação pelas quais os teólogos, pentecostais defendem, não só pentecostais, mas também não pentecostais defendem, que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, ela é ensinada, de cunho bíblico e doutrinário, defendida pelos apóstolos, de Cristo, até pelo próprio Cristo.
Então, amados, então este termo é dado para designar as pessoas que defendem esta corrente de interpretação. Então, os pré-tribulacionistas, eles defendem algumas ideias, né, meus irmãos, as que dizem respeito à natureza da tribulação. Então, qual é o que os pré-tribulacionistas, eles defendem com respeito à natureza da tribulação? Amados, a grande tribulação, ela será um período, né, sem paralelos na história. Não existe, não existirá na história, não existe na história, né? Até então, como professor de história, né, a gente tem visto, né, e lido eventos que trouxeram, né, catástrofe na história da humanidade. Mas estes eventos perante a grande tribulação se torna quase que nada, porque na história, né, da grande tribulação, os eventos que sucederá, não há paralelo, não vai haver uma história que se iguale ao período da grande tribulação. Será um período horrendo na história da humanidade. Então, meus irmãos, será um período, não é o período da grande tribulação, será um período de transição, encerrando o período em que Deus esteve lidando com os gentios e preparando para o milênio, para que os eventos que transcorrerem dali por diante. Então, vejam que quando ocorrer o período da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada e ocorrer o período da grande tribulação, então Deus irá trabalhar, não é? Deus irá trabalhar as pessoas, não é? Cristo, ele virá para trazer a paz, o milênio, né? Para socorrer a Israel, para que possa implantar o seu reino milenial. Amém? Estão me entendendo, pessoal? Pois bem. Então, pessoal, a tribulação, ela não deve ser entendida, meus irmãos, de modo algum, como um período de disciplina para os crentes, para a igreja, não de forma nenhuma. Deus, ele não, meus irmãos, né, colocou este período de angústia, né, para trazer à igreja uma disciplina, para trazer à igreja uma purificação, de forma nenhuma. Não é? A grande tribulação, ela não deve, irmãos, ser entendida de modo algum como período de disciplina para os crentes ou de purificação, porque para isto cabe, não é? Cristo deu, ele rogou, está lá em João 16, né, 14:16, que ele rogou ao Pai para enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, Cristo deu o Espírito Santo, então cabe ao Espírito Santo, não purificar a igreja, ensinar a igreja, santificar. Este é o papel do Espírito Santo, santificar a igreja. Na verdade, a purificação vem por meio do sangue de Cristo. Então, meus irmãos, a grande tribulação não pode ser vista desta forma. Deus, ele não vai agir com a igreja como agiu com Israel, que permitiu, nos capítulos 24 e 25 do segundo livro dos reis de Israel, a sua deportação para a Babilônia, preparar um povo, um monarca para invadir, a nação e levar. Então Deus não vai permitir que a igreja, passe pelo período de 1260 dias, que é o período da falsa paz, da grande tribulação, para purificar e disciplinar a igreja de forma alguma, meus irmãos. A igreja, ela é santificada pelo Espírito Santo. Ela é preparada pelo Espírito Santo. Então Deus não vai permitir que a igreja ela passe pelo um período como ele permitiu os babilônios, os judeus. Os judeus sim precisavam mudar o caráter do coração. E a forma que Deus ele usou, o método que Deus usou para que isto acontecesse, foi colocar o Império Babilônico no caminho de Israel e deportá-los para um país pagão.
seria ali que Deus iria moldar o caráter do seu povo. Foi ali que o povo realmente escolheu ser um povo monoteísta, não é verdade? Foi ali que escolheram, né, servir ao único e verdadeiro Deus, deixar de lado as idolatrias e servir unicamente a Deus. Então a igreja, eu afirmo, ela não precisa passar por esse período da tribulação para ser disciplinada ou até mesmo passar pela purificação, porque quem purifica a igreja é o Espírito Santo que foi dado à igreja. Estão me entendendo, meus irmãos? Pois bem, aí cai por terra, né, a doutrina, na interpretação pós-tribulacionista que a igreja passará. E muitos acreditam que a igreja passará. Eu creio o seguinte, os que vão passar é os que não vão participar do arrebatamento da igreja. Os que vão passar pelo período pós-tribulacionista é os que não participarão do arrebatamento da igreja. Porque, irmãos, Cristo vai levar uma igreja santa e pura. E vai ficar muitos, não é verdade? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino. Então, é como diz o Evangelho de São Lucas, estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Estarão dois dormindo numa cama, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois em um moinho, um será tomado e um será deixado. Aí você pode me perguntar, mas Luciano, se os dois estiverem preparados, irão subir. O que os evangelistas, desculpem, meus irmãos, querem dizer é que um vai estar preparado e o outro não estará. Então, o que estiver preparado, ele irá subir. Mas se os dois estiverem preparados, se um casal estiver preparado, se os dois que estiverem no campo estiverem preparados, os dois irão subir. Então, eu quero afirmar o seguinte aqui, os irmãos, que a realidade bíblica é o seguinte, que a Bíblia está dizendo, é que quando o evangelista aplica este termo, um será tomado e um será deixado, é porque um vai estar pronto e o outro não. É como a parábola das 10 virgens, no capítulo 25. São 5 prudentes e 5 imprudentes. E as prudentes, elas andavam de acordo com o costume, com a tradição. Tinha azeite, tinha vasilha e tinha a lâmpada, e dentro da vasilha tinha azeite. E a lâmpada com combustível, ao contrário das prudentes. Então, este conjunto de materiais integra a vida do crente, uma vida de prudência, uma vida de santificação, uma vida de vigilância, uma vida de abnegação, ao contrário das imprudentes, que só tinha somente as lâmpadas acesas. Então, de acordo com as possibilidades dos pais da noiva, a festa poderia durar dias, 7 dias, conforme está em Juízes capítulo 14, versículo 12 e 14, conforme João capítulo 3, capítulo 2, versículo 1, sobre a parábola das bodas. Jesus é convidado para as bodas de Cana da Galileia, digo. Então existe esta possibilidade. E uma pessoa que não leva combustível para repor, vai acabar, não é verdade? Isso tem uma prova que aquela pessoa não está preparada para aquele advento, para aquela situação. Ok, meus irmãos? Pois bem, essa foi a primeira ideia, sobre o que os pré-tribulacionistas eles defendem a respeito da natureza da grande tribulação. A segunda ideia importante do pré-tribulacionismo é o arrebatamento da igreja, Cristo, ele virá, amados irmãos, antes que esse terrível dia caia sobre a terra, Antes que este dia venha a surgir, Cristo, ele tomará a igreja para si. E este evento chamado arrebatamento, que é a segunda fase da vinda de Cristo, será um evento, meus irmãos, de forma invisível, aonde nem o olho verá. Ninguém verá, este evento. Então, depois do final da grande tribulação, haverá, meus irmãos, vou deixar claro aqui, antes do final da grande tribulação, haverá 3 ressurreições, não é verdade? Haverá 3 ressurreições. Uma delas, Paulo fala aos irmãos em Tessalônica, no capítulo 4, versículo 16. Na verdade, está escrito que os vivos não precederão os que morrem. Quer dizer, nós não vamos ser arrebatados primeiro do que os mortos. Não, os mortos terão privilégios, porque eles venceram na fé.
eles guardaram e esperam com paciência a vinda do seu Senhor. Então os vivos, Paulo diz, não precederão os que estão mortos. Então haverá até ressurreição. Os mortos ressuscitarão primeiro, na tribulação, no arrebatamento da igreja. Depois os vivos. A segunda ressurreição será no período da grande tribulação em si, neste período de 7 anos, onde a igreja desfrutará as bodas no céu, e aqui ocorrerá esse período de trevas. Então, os que morreram em Cristo, não aderiram ao sistema do anticristo, esses pagarão com a sua vida e esperarão o final, na verdade, da grande tribulação, para serem ressuscitados, que são chamados de mártires da grande tribulação. E a última tribulação destas 3 está no juízo final, que é justamente a ressurreição dos ímpios, dos incrédulos, das nações que negaram a Cristo, aquelas que pelejaram com Cristo no período da grande tribulação, e as que se levantarão após o milênio, né? Que serão convencidas por Satanás a lutarem contra o Cristo de Deus, e Cristo destruirá. Estes serão lançados no lago de fogo e enxofre diretamente. Amém? Então haverá ressurreição, e esses ímpios pagarão, né, pelo que fizeram, por negar o Cristo de Deus. Estão me entendendo, meus irmãos? Pois bem, haverá ressurreição dos santos que estiverem morridos durante a grande tribulação. E por fim, meus irmãos, no final do milênio, haverá ressurreição dos ímpios. Ok, meus irmãos? Vocês não estão me entendendo? Pois bem, amados, qual é o objetivo do arrebatamento da igreja? Vocês sabem qual é o... Tem muitos crentes que não sabem qual é o objetivo do arrebatamento da igreja. Não sabem de forma nenhuma. Que se for perguntado, irmão, qual é o objetivo do arrebatamento da igreja? Não sabem. Não sabem, meus irmãos. Pois o objetivo do arrebatamento da igreja, meus irmãos, o objetivo do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, é livrar a igreja deste período sombrio, não é verdade? Então, eu vou repetir. O objetivo do arrebatamento da igreja é livrar a igreja da grande tribulação, deste período sombrio que é de vir. Muitos já me disseram, mas irmão, nós já estamos neste período sombrio. Não, meus irmãos, não estamos neste período sombrio. Estes acontecimentos, estes fatos que estão acontecendo, é uma predição do que está para acontecer. Estes acontecimentos, irmãos, não é equiparado ao que vai acontecer. Não existe um paralelo na história, meu irmão, que a gente possa comparar a grande tribulação. Não existe. Você pode dizer, não, e com relação ao holocausto, não existe, meu irmão. Não, irmão, e o dilúvio não existe. Irmão, estou dizendo a vocês que não existe na história um fato que se equipare a este período da grande tribulação. Não há. Amém, meus irmãos? Pois bem, então o objetivo do arrebatamento da igreja é livrar a igreja da grande tribulação. Então, há textos bíblicos, meus irmãos, que defendem isso. E o apóstolo São Paulo, não é? Ele prometeu à igreja de Tessalonicenses, inspirado pelo Espírito Santo, porque está escrito em 1:21 da primeira epístola do apóstolo São Pedro, que a profecia não é inspirada por vontade de homem algum. Não foi o homem que se inspirou, não é? Que apesar que há textos escritos por homens, né? A gente pode depois falar sobre isso, né? Alguém pode que tem um conhecimento teológico ou ver esse meu vídeo pode dizer, né, que eu sei que existe também, né? Falando sobre a crítica do Novo Testamento, a crítica textual do Antigo e do Novo, a gente pode ver isso aí. Então, Paulo ele prometeu, só estou dizendo que nenhuma interpretação é de particular interpretação, né? Mas os homens inspirados pelo Espírito falaram, foram movidos, né, pelo Espírito a falar. Então Paulo ele promete isto aos irmãos de Tessalônica, onde nós lemos mesmo. Vamos ler capítulo 1, versículo de número 10 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde Paulo diz que Jesus prometeu livrar, né, a igreja da ira vindoura. E esta ira vindoura pela qual Paulo fala que Cristo há de livrar os irmãos, a igreja, é justamente este período sombrio chamado de angústia de Jacó.
a grande ira de Deus que será derramada sobre toda a terra. Então, antes que essa ira venha, antes que a angústia de Jacó comece, Cristo prometeu livrar. E Paulo disse aos irmãos de Tessalônica, usando o nome da pessoa de Jesus Cristo, não é que Cristo prometeu livrar a igreja da ira vindoura que há de ocorrer sobre toda a terra. E no capítulo 5, versículo 9, da primeira carta que Paulo ainda escreve aos Tessalonicenses, nós encontramos, irmãos, Paulo dizer também, porque Deus não nos destinou para a ira. Então, Paulo, de forma nenhuma, ele mentiria, irmãos, se Cristo estivesse preparando a igreja para passar pelo período de 1260 dias, que é a metade da grande tribulação, que é 3 anos e meio. Se a igreja tivesse que passar, Paulo diria, a igreja, Cristo está preparando a igreja para passar pelo período da falsa paz, pelo período sombrio da grande tribulação, ou pela grande tribulação em si. Porque a profecia não é particular de Paulo. Paulo foi inspirado, movido pelo Espírito a falar aquilo. Estão me entendendo, amados? Pois bem, então a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que Deus não destinou a igreja para tal evento, para tal situação, não é? Mas Deus vai antever este acontecimento. Antes que ocorra, Cristo, não é? Ele tomará a noiva para si, não é? Então, a gente pode deixar outra referência a Apocalipse 3:10, né? A igreja de Filadélfia, quando Cristo diz, assim como guardaste a palavra da minha paciência, assim te guardarei no dia da tentação que há de cair sobre toda a terra. Então, Cristo, ele não permitirá que a igreja passará por este período. É como eu falei, não é, sobre as 70 semanas de Daniel. A igreja vive um período, não é, num intervalo de tempo, é como se fosse uma vírgula da 69ª, não é, a 79ª semanas de ano de Daniel. A igreja não vai passar pela 69ª semana de ano. Não está escrito assim. O que não está escrito a gente não pode falar. Porque se falarmos se constitui uma heresia, uma má interpretação bíblica. Ok, meus irmãos? Quando a gente for falar sobre as 70 semanas de Daniel, a gente vai trazer uma explicação melhor sobre isto. Ok, amados? Pois bem. Então, meus irmãos, aí os pós-tribulacionistas, ele pode dizer, mas, irmão Luciano, o que você pode me dizer das referências de Mateus 24:3 e Atos capítulo 1 e o versículo número 6, onde fala, né, que indica que alguns eleitos estarão presentes durante a grande tribulação? Tá certo, tá escrito. Agora, vamos ver a compreensão, vamos ver o contexto, né? Então, vejam, meus irmãos, a igreja, os irmãos, são chamados de eleitos. Está escrito, né, meus irmãos? Está escrito. E alguns textos bíblicos onde os irmãos são chamados de eleitos. Mas estas duas referências aí que nós falamos, 24:3 de Mateus e 1:6 de Atos dos Apóstolos, que fala sobre que os eleitos estarão presentes no período da grande tribulação, não se refere à igreja. Não se refere à igreja do Senhor Jesus Cristo. Não. A noiva, de forma nenhuma. Amados, estes textos, né, nós precisamos, compreender sobre a pergunta que os discípulos, eles fizeram a Cristo naquele dia com relação ao sinal da sua vinda, e do fim dos tempos. Então, o que ocorre é que esse texto está dentro de uma estrutura judaica, numa linha de pensamento da estrutura judaica. Então, a discussão diz respeito, basicamente, ao futuro de Israel. O que os discípulos perguntaram a Cristo não é com relação à igreja, mas ao futuro de Israel. O que seria de Israel, na verdade, sobre o fim dos tempos, sobre a sua vinda, como é que seria. Então Jesus disse que não competia saber os tempos estabelecidos pelo Pai, mas que eles
ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Então, meus irmãos, estes 2 versículos não quer dizer que a igreja há de passar pela grande tribulação. Estes 2 versículos, eles reforçam a linha de pensamento e a dúvida que os apóstolos tinham com relação à vinda de Cristo e à restauração do reino de Israel. Que isto só ocorrerá no final da grande tribulação. Quando tiver o fim da grande tribulação e que os remanescentes correrem para o deserto e clamar por Cristo, Jesus ele descerá com a igreja. Jesus pisará no Monte das Oliveiras, onde haverá aquele fenômeno, né? Mudará a geografia de Israel, porque vai haver um vale ali, fendido no Monte das Oliveiras, onde haverá aquela peleja que Cristo vencerá as nações que se levantarem contra ele, não é? Vencerá o Satanás, o anticristo e a morte. Então, o anticristo, digo, o Satanás e a morte serão presas por 1000 anos, e os demais serão lançados no lago de fogo. Então, meus irmãos, isto é referente ao final do período da grande tribulação, que é coisa que a igreja não passará. Estão me entendendo, meus irmãos? Pois bem, tudo isso, meus irmãos, esses 2 versículos, está dentro de uma estrutura judaica, do entendimento judaico. Amém? Então, é significativo, meus irmãos, que o Evangelho usa o termo geral, eleitos em lugar de igreja. É significativo, porque, como eu falei aqui, existe. Amém? Então, são, na realidade, meus irmãos, os judeus, eles são o povo eleito da igreja de Deus, na verdade, não a igreja, né? Então, quem estarão presentes neste período da grande tribulação não será a igreja. Será sim os que ficaram, né? Os pós-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, que creem que a igreja passará por esse período, porque a igreja de Cristo, ela estará, né, gozando das promessas de Deus lá na eternidade. Amém, meus irmãos? Estão compreendendo? Pois bem, essa distinção, meus irmãos, entre Israel e a igreja é um aspecto determinante, não é? E crucial do pré-tribulacionismo. Por quê? Porque está intimamente relacionado com o dispensacionismo. Não é? A tribulação, não é? Ela é vista como uma transição entre um período em que Deus irá lidar principalmente com a igreja e deste estabelecimento, né, com o povo escolhido original, que é Israel. É verdade? Que é Israel, a nação eleita de Deus. Então, há este interim contido. Tá ok, meus irmãos? Então, existe estas correntes de interpretação. Que há crentes dentro do nosso meio pentecostal que creem, não é, que a igreja há de enfrentar, não é, pelo período da falsa paz. Não é, porque eu vou ver se amanhã eu faço um vídeo, os contra. Né? Não existe o pós e os contra. Só existem os contra, né? Contra a corrente de interpretação, né, do pós-tribulacionismo. Né, as falhas desta corrente doutrinária, né, a gente vai falar aqui para os irmãos terem uma ideia, né? Então, amém, meus irmãos? Deus abençoe, meus irmãos, que os irmãos possam aprender com relação a esse texto. Deixe os seus comentários, meus irmãos, com relação